eu tenho uma palavra de Deus para você. Sansão era o nome deste homem. Sansão, ele era conhecido por sua grande força. Muita gente acredita que Sansão fisicamente ele era um homem muito forte. Mas a força que Sansão ele tinha, segundo a palavra de Deus, vinha de Deus. A Bíblia vai dizer que Sansão ele vencia os filisteus não por conta da sua força física, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus descia na vida deste homem e eles vencia os filisteus. A palavra Sansão significa o seu nome pequeno sol, ou seja, um pequeno sol estava surgindo em Israel. Para quem não conhece a história, Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Por conta da sua desobediência a Deus, permitiu que Israel passasse 40 anos nas mãos dos filisteus. Então, nesse período de tempo, o povo de Israel sofreu bastante, mas Deus nunca quis o sofrimento do homem nem da mulher. Mas o homem que procurava sofrer por conta das suas ações, por conta dos seus pecados. Então Deus, como é um Deus justo, perfeito e maravilhoso, Deus permite que eles sejam escravizados pelos filisteus. Mas só que Deus, ele é muito misericordioso, tanto com a minha vida como a tua vida. E Deus, ele resolve trazer um novo sol para Israel. Que sol era esse? É o pequeno sol que nós estamos falando agora. É o pequeno sol. Sansão é o nome dele. Sansão, ele não poderia de forma alguma rapar a sua cabeça ou tocar em algum animal imundo e nem beber bebida alguma forte. Sansão era nazireu de Deus. O nazireu era uma tarefa que tinha que ser cumprida. Então, se ele quebrasse algum voto desse, ele quebrava o seu nazirato. Então os pais de Sansão, meus amigos, eles ensinaram a Sansão. Sansão, ele foi crescendo em estatura, foi crescendo e Deus foi trabalhando na vida de Sansão. Sansão agora ele cresce, ele vira um homem. Sansão agora começa a caminhar com as suas próprias pernas. Sansão agora ele se apaixona. Ele se apaixona por uma filisteia, povo inimigo da sua nação. Mas só que Deus queria tratar com Sansão e com este povo. Então Deus permite que Sansão se apaixone por esta filisteia. Quando Sansão chega e traz a novidade para os seus pais aconselharam a Sansão que ele não se casasse com esta mulher. Mas só que Sansão, ele se agradou dela, porque isto vinha, a palavra de Deus diz, isto vinha do Senhor. O Senhor queria que Sansão ele pelejasse contra os filisteus. Então o pai vai, e na medida que o pai vai no caminho, um leão surge ao encontro. E a Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Sansão, e Sansão ele mata esse leão como se mata um cabrito, ele rasga no meio. Ou seja, o Espírito de Deus estava ainda assim habitando na vida de Sansão. Então Sansão, todas as vezes que os filisteus surgiam, Sansão, ele vencia os filisteus, porque o Espírito de Deus habitava dentro da vida dele. Então, quando o Espírito de Deus ele passa a habitar, queridos, dentro da nossa vida, não tem barreira do inimigo, não tem seta maligna que vença o trabalhar de Deus na nossa vida. Porque se a casa está cheia com o Espírito Santo de Deus, não tem lugar. Não tem lugar para o pecado, não tem lugar para que o inimigo ele possa assim reinar, não tem. Então Sansão ele tinha essa força sobrenatural de Deus através do Espírito de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o tempo vai passando, Sansão ele é enganado ou muitas vezes. Mas chega um momento que Deus agora, Sansão ele depois que ele vence os filisteus, ele volta para sua casa.
a carcaça do leão morto que estava no caminho, Sansão ele vê uma colmeia de abelha e ele pega daquele fardo de mel e leva também para os seus pais. Sansão pela primeira vez ele toca no animal imundo. Ou seja, Sansão ele quebra um dos protocolos que não poderia ser quebrado no seu nazireu. Sansão ele agora toca no animal imundo. Quando Sansão ele toca no animal imundo, Sansão ele não perde a sua força imediatamente, de forma alguma. Sansão ele continua a sua trajetória. Mas Sansão ele quebra uma das regras. A Bíblia vai dizer que o tempo vai passando, Sansão ele faz um banquete lá, me recordo. E Sansão ele também se embriaga, ele toma bebida forte ali quando ele faz um banquete para aquela filisteia, porque era o costume naquela época fazer um banquete. Sansão estava para casar, mas só que Sansão perdeu a sua noiva, podemos dizer assim. Os pais dela deram para outros e se dignou Sansão, mas antes Sansão havia dado um banquete. Então Sansão ele bebe, ele toma bebida forte. Sansão ele quebra o segundo protocolo. Mas Sansão não perde a força. Escuta. Sansão agora ele resolve abandonar aquela filisteia, aquele povo. Os filisteus percebem que Sansão ele se afeiçoou a uma mulher. Então surge quem? Surge a Dalila. Dalila era uma prostituta. Glória a Deus. Então Dalila agora ela vai persuadir Sansão. A Bíblia vai dizer que Sansão ele se afeiçoa a Dalila e se apaixona por ela. Porém eu não vejo relatos dos pais de Sansão falar a respeito. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão ele se apaixona por Dalila e resolve viver com Dalila. Só que Sansão ele tinha o terceiro segredo, que ele não poderia rapar a sua cabeça. Então o que Sansão ele faz? Toda vez que Sansão estava com Dalila, os filisteus aproveitavam o momento. Sansão estava tão cego, mas tão cego porque Sansão já havia tocado no animal morto. Sansão já havia bebido, quebrado o segundo protocolo. Ou seja, Sansão estava muito cego. Então muitas das vezes Dalila junto com os filisteus armavam ciladas para ela. E Sansão nem percebia, e ela dizia: aí vem os filisteus contra ti, Sansão. E Sansão se levantava, destruía e matava os filisteus. Mas só que isso foi adiante por muitas vezes. E toda vez Dalila chegava: me diz o que consiste a tua força. E Sansão e toda vez falava algo bem longe do que ele tinha com Deus, o segredo que ele tinha. Mas de tanto essa mulher insistir, ela foi entrando no coração de Sansão. Porque para o pecado ele entrar na nossa vida, ele não entra de uma vez. Ele vai aos poucos. Aos pouquinhos a gente erra aqui, a gente erra ali, a gente tropeça ali, a gente tropeça lá na frente. Então a gente vai a cada dia mais abrindo espaço ou brecha. Foi isso que Dalila fez com Sansão. De tanto ela bater, você não me ama, você não gosta de mim. Aquilo ali foi incomodando a vida deste homem. E vai chegar um momento que Sansão ele já estava cego. E de tanto essa mulher bater, Sansão agora ele abre o coração. E Sansão confessa aquilo que Deus havia assim decretado em sua vida. Sansão não poderia de forma alguma rapar a cabeça. Então Sansão ele diz para Dalila: se raparem a minha cabeça, eu perderei a minha força e serei como qualquer um. A Bíblia vai dizer que não perde a oportunidade. A Dalila ela fala logo para os filisteus. E os filisteus armam ciladas e está ela lá junto com Sansão. E rapa a cabeça desse homem. E Sansão estar agora um homem sem força. Entenda uma coisa aqui. A força não vinha do cabelo de Sansão, não. A força não vinha do animal morto, não. A força não estava no cabelo. Sansão ele quebrou os 3 protocolos para que ele perdesse a força. Então quando perde, quando ele toca, quando ele permite que a mulher ela entre no seu coração, Sansão agora está sem força porque ele havia quebrado o 3º protocolo. Então Dalila diz para Sansão: aí vem os filisteus, Sansão, contra ti.
E Sansão, ele diz consigo mesmo: eu me levantarei e vencerei o filisteu. Mas quando Sansão se levanta, a força, o Espírito de Deus já não estava mais na vida deste homem, já havia ido embora. Ou seja, Sansão, ele perdeu aquilo que era mais precioso na sua vida, que era a presença maravilhosa do Espírito de Deus na sua vida. Então Sansão, ele já não tinha mais força. Quando Sansão se levanta, Sansão procura força e não tem mais. Quem sabe na cabeça de Sansão, naquele momento, Sansão pensa: eu tinha força e hoje já não tenho mais. Sansão começa, quem sabe, a fazer uma análise em tudo aquilo que ele vinha fazendo, a desobediência aos seus pais, e não dá ouvido. Então Sansão agora está sem força. Os que os filisteus fazem, eles vazam logo o olho de Sansão, cega Sansão. Sansão agora está sem força e cego, indo para a morte, à beira da morte. É triste falar dessa história, o final dessa história, mas a Bíblia vai dizer que Sansão vai e os filisteus ele levam até o templo onde ali adorava um deus chamado Dagon. Então Sansão, ele estar ali sendo, quem sabe, massacrado pelos filisteus. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele pede para ficar em daquelas colunas, quem sabe, que segurava o templo. E Sansão, ele faz um pedido para Deus. Sansão, ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez. Quem sabe o que está faltando na sua vida é arrependimento de Deus. Quando Sansão, ele se arrepende, ele conversa com Deus e pede a Deus a última vez uma oportunidade. A Bíblia vai dizer que Deus dá esta oportunidade a Sansão. A Bíblia vai dizer que o cabelo de Sansão tornou a crescer. Ou seja, depois que Sansão ele se arrepende, Deus começa a trabalhar na vida de Sansão e lhe concede mais uma vez da sua graça. A Bíblia vai dizer que Sansão ele matou mais filisteu depois que ele perde a força do que quando ele tinha a sua força. Para você ver o que o arrependimento ele faz. Sansão ele morre, mas ele consegue vencer os filisteus. O final dessa história é triste porque Sansão ele morre, mas Sansão ele poderia estar com vida. Sansão ele poderia não ter morrido dessa forma se ele obedecesse. Mas mesmo assim, Sansão ele se arrepende e Deus concede a vitória a Sansão. Então o que é mais importante desta história de Sansão é que Deus ele dá a oportunidade. Cabe a mim e a você querer esta oportunidade. Deus ele faz coisas grandes na nossa vida, mas só que pela dureza do nosso coração, muitas das vezes a gente não obedece à voz de Deus. E Sansão ele pagou com a vida, mas Sansão ele se arrependeu e teve vitória. Então te arrepende enquanto há tempo, enquanto há esperança, enquanto há vida, enquanto há saúde, porque os dias maus vão vir e nós temos que estar debaixo da mão desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e que você possa estar sempre nos caminhos de Deus, fazendo a sua vontade. Queridos, eu peço a vocês que, se não forem inscritos no canal, que vocês possam estar nos ajudando, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, dando aquele like, para que o YouTube possa divulgar essa mensagem e para que essa mensagem chegue a outras pessoas que talvez estejam que nem Sansão nesse momento. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.